E aí, sabe quando a gente pensa no período colonial aqui nas Américas? É muito fácil cair na ideia de que foi uma história só, né? Uma história de conquista, de exploração e pronto. Mas a verdade, olha, é bem mais complexa. Hoje, a gente vai mergulhar em documentos e diferentes interpretações para entender como, na verdade, as Américas foram palco de vários projetos coloniais, cada um deixando uma marca completamente diferente no continente. Então, a grande pergunta que guia a nossa análise é essa: dá para falar em América colonial como se fosse uma coisa só? Ou será que cada império europeu, Portugal, Espanha, Inglaterra, chegou aqui com um projeto, um plano debaixo do braço, que acabou criando sociedades que não tinham nada a ver uma com a outra? É isso que a gente vai investigar. E para a gente entender essa história direitinho, nosso roteiro vai passar por alguns pontos-chave. Primeiro, a gente vai ver a diferença básica de objetivo. A ideia era explorar ou era povoar? Depois, qual foi o motor, a mão de obra que construiu tudo isso? Em seguida, as pirâmides de poder que se formaram e, por fim, os legados que esse passado todo deixou para a gente até hoje. E tudo, absolutamente tudo, começa com um objetivo. A diferença fundamental que vai definir o resto está bem aqui. A colônia foi pensada para arrancar riquezas o mais rápido possível e mandar para a Europa, ou ela foi feita para construir uma nova sociedade, um novo lar para os colonos? Essa decisão, lá no comecinho, foi o que separou os caminhos das Américas. E aqui a gente vê os dois modelos lado a lado. De um lado, as colônias de exploração. Pensa no Brasil português, na América Espanhola e até no sul das colônias inglesas. O foco era total em extrair recursos, ouro, prata, açúcar, para mandar para a metrópole. O controle era rígido, a terra concentrada em latifúndios gigantes. Do outro lado, as colônias de povoamento, como no norte da América Inglesa. O projeto era outro. Eram pessoas, muitas vezes fugindo de perseguições na Europa, que queriam construir um novo mundo, com mais autonomia, pequenas propriedades e uma economia que girava ali dentro. E tem um conceito que é fundamental para entender por que esse modelo de povoamento deu tão certo, a tal da negligência salutar. O que foi isso? Basicamente, por quase 180 anos, a Inglaterra estava tão ocupada com as próprias tretas, guerras, revoluções, que ela meio que esqueceu das colônias lá no norte da América. E essa negligência, esse esquecimento, acabou sendo salutar, ou seja, fez bem. Permitiu que eles criassem suas próprias leis, seu próprio comércio, enfim, que aprendessem a se virar sozinhos. Ok, então a gente já viu que os objetivos econômicos eram bem diferentes. A próxima pergunta lógica é: quem é que botou a mão na massa para fazer tudo isso acontecer? O tipo de trabalho que foi usado em cada lugar foi uma consequência direta do projeto colonial e, nossa, isso moldou profundamente a sociedade que nasceu ali. Lá na América Espanhola, principalmente onde tinha mina de prata e ouro, como na Bolívia, os espanhóis foram bem pragmáticos. Eles pegaram um sistema que já existia no Império Inca, a mita, e adaptaram. Basicamente, comunidades indígenas inteiras eram obrigadas a mandar homens, por sorteio, para trabalhar nas minas. Em teoria, era temporário e tinha um salário. Na prática, as condições eram desumanas e o pagamento uma miséria. E tinha outro sistema espanhol também, a encomienda. Funciona assim: um colono ganhava da coroa o direito sobre uma comunidade indígena inteira. Em troca do trabalho forçado e dos impostos que ele cobrava dessa comunidade, o tal do colono, o encomendeiro, tinha a obrigação de ensinar o cristianismo para eles. Na real, era uma escravidão com uma desculpa religiosa por cima. Agora, no Brasil e no sul das colônias inglesas, a história foi outra. O motor da economia de exploração das imensas plantações de cana-de-açúcar e de algodão foi o trabalho de milhões de africanos escravizados. Pessoas que foram sequestradas de suas terras, de suas famílias e forçadas a cruzar o Atlântico numa das migrações mais brutais e forçadas da história da humanidade. Então, para resumir, a gente tem uma diferença gigante aqui. Na América Espanhola, a exploração usou principalmente o trabalho forçado dos povos que já viviam aqui, os indígenas. Já no Brasil e no sul da América Inglesa, a base de tudo foi a escravidão africana, um sistema onde seres humanos eram legalmente tratados como propriedade, como uma coisa. Entender isso é crucial para entender as sociedades que se formaram. Bom, com jeitos tão diferentes de organizar a economia e o trabalho, é óbvio que as estruturas sociais, as pirâmides de poder que nasceram disso, iam ser completamente distintas. Vamos dar uma olhada em como era a sociedade em cada uma dessas Américas coloniais. Na América Espanhola, a coisa era preto no branco, definida por lei e pelo lugar onde a pessoa nasceu. Lá no topo, mas no topo mesmo, estavam os chapetones, espanhóis nascidos lá na Espanha. Só eles podiam ter os cargos mais altos. Um degrau abaixo vinham os crioulos,
que eram filhos de espanhóis, mas que nasceram aqui na América. Podiam até ser super ricos, ter muita terra, mas poder político de verdade, nem pensar. E na base de tudo, sustentando essa pirâmide, estava a imensa maioria: mestiços, indígenas e os africanos escravizados. Já aqui no Brasil, a sociedade era igualmente brutal e desigual, mas se organizava de um jeito diferente. O que definia o poder não era tanto o lugar de nascimento, mas sim a posse de terra e, principalmente, a posse de pessoas escravizadas. A figura central, o chefão de tudo, era o senhor de engenho. Ele mandava e desmandava. E foi essa sociedade que acabou criando uns mitos bem fortes sobre a nossa própria formação. Com certeza alguém já ouviu essa história, né? Aquela ideia de que o Brasil foi formado pela escória de Portugal, que para cá só mandaram criminosos, ladrões. É uma visão que, vira e mexe, aparece por aí. Mas aí os historiadores resolveram fazer o trabalho chato. Foram lá nos arquivos, nos documentos da época, para ver se era isso mesmo. E o que eles descobriram? Que mesmo na estimativa mais exagerada possível, o número de degredados, de criminosos exilados, nunca passou de 0,8% da população do Brasil colonial. Ou seja, como diz o historiador Geraldo Pieroni, que é um especialista no assunto, essa imagem que a gente tem dos degredados é muito mais uma criação da literatura, dos romances, do que um fato histórico. E isso aqui é um exemplo perfeito de como ir direto nos documentos, nas fontes primárias, muda completamente a história que a gente achava que conhecia. E para fechar, a gente tem o terceiro modelo, o das colônias inglesas, que é um contraste total com o que aconteceu nas colônias de Portugal e Espanha. Ao invés daquela intensa miscigenação, o que marcou a sociedade ali foi uma segregação racial muito rígida. As comunidades de colonos brancos, de povos nativos e de africanos escravizados viviam em mundos praticamente separados. A interação social era mínima. E isso, claro, criou uma base completamente diferente para as relações raciais no futuro. E agora a gente chega na amarração final de tudo isso. Depois de ver as diferenças de projeto, de trabalho e de sociedade, a pergunta que não quer calar é: e daí? O que tudo isso significa para as Américas de hoje? Como é que esse passado, que parece tão distante, continua ecoando na nossa vida? A grande conclusão, o fio que conecta tudo, é que existe uma linha direta, quase um efeito dominó, entre esses três pontos. O objetivo econômico lá do início, se era explorar ou povoar, determinou quem iria trabalhar e em que condições. E esse sistema de trabalho, por sua vez, foi o que construiu as hierarquias sociais, as relações de poder e as desigualdades que, de formas diferentes, ainda definem o nosso continente. Os vários caminhos das Américas foram traçados lá atrás. E fica aí a pergunta para a gente pensar, né? Quando a gente olha para as desigualdades, para as tensões raciais, para a distribuição de riqueza e de poder nas Américas hoje, o quanto disso é um eco direto daquele projeto colonial que começou há 500 anos? Talvez entender esses diferentes passados seja o primeiro passo para a gente conseguir construir futuros um pouco mais justos. Valeu por acompanhar essa análise.